Vamos lá. Oi, na verdade, tô aparecendo aqui que eu senti em fazer um vídeo para vocês. Na verdade, eu não tinha muito, fiquei tentando pensar no que eu ia falar. E daí eu falei assim, cara, eu acho que seria interessante eu falar uma experiência minha, até de alguns atendimentos no qual eu tive essa semana com alguns clientes, de alguns atendimentos que eu faço em relação a essa expansão da consciência, a esse atendimento, eu diria que uma consultoria, né? Eu estava com alguns clientes essa semana que estavam, engraçado, né? A gente passa alguns processos e a gente acaba manifestando pessoas para que a gente também tenha essa expansão, tá? E vieram 2 clientes essa semana com algumas questões, em relação a criação, né, em relação a trabalho, em relação a alguma questão financeira, em relação ao que eles querem experienciar já na matéria, e algumas coisas que estavam travadas trouxeram para mim e eu trouxe uma outra perspectiva. E é muito louco porque muitas vezes eu, Ju, por mais que eu tenha dado um salto quântico, eu até postei um vídeo nos posts aqui da comunidade, não sei se ainda chama isso, né, comunidade, mas tem a parte de postagem lá. Eu postei um vídeo do Tom Karen, na qual ele conta a minha história do meu salto quântico em relação a uma das minhas criações. Essa sala aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Essa sala aqui, essa maca na qual eu estou sentada hoje. Aqui também tem um outro móvel. Depois eu mostro para vocês. Aqui está com ar-condicionado. Essa sala, por muito tempo, ela era uma criação na minha mente. Por muito tempo, eu entrava por essa porta aqui na frente, eu entrava por essa porta, eu vou até deixar uma imagem aqui de como que era essa sala. Só tinha uma maca preta e aqui na frente uma cadeira com as rodinhas quebradas. E por muito tempo não, por alguns meses, 6 meses, né, eu atendi nessa sala assim. E as minhas clientes vinham, eu acho que eu já falei para vocês, que quando eu mudei para cá, poucas clientes acompanharam, apesar de ser um bairro nobre, era onde eu estava querendo começar a atingir esse público e a minha realidade não condizia com quem eu estava querendo atingir. Eu abri aquela porta, eu já sabia, eu já visualizava, eu já visualizava na minha tela mental que essa sala era a minha realidade. Eu não sei se eu estou conseguindo colocar isso em palavras, gente, mas assim, por muito tempo, por algum tempo, talvez não vou falar que é por muito tempo, mas na minha realidade, por um bom tempo, enquanto eu não me tornei quem é a pessoa, essa Ju hoje, para estar com essa sala, eu fiquei tentando manifestar algo, eu fiquei tentando ser a Ju de 2024, que fez essa mudança de corpo, que ainda está num processo de mudança de corpo, que ainda está num processo não, que ainda já tem o corpo dos sonhos. Olha só, vocês estão vendo as crenças que eu vou quebrando no meio do vídeo. É sobre isso, entende? Vocês vão me entender, tá? A Ju de 2024, por muito tempo, ficou tentando mudar uma realidade. E, na verdade, eu já estava manifestando uma tentativa. Peraí, deixa eu arrumar aqui.
Às vezes eu vou tocar porque o celular ele parece que ele quer bloquear, mas não, enfim, vou tocar na tela aqui. Então, a minha manifestação estava sendo concluída, porque tudo já está criado. Então, na verdade, não é que eu estava manifestando, eu já estava criando uma tentativa. A Ju, que por muito tempo somente desejou essa sala, primeiro precisou sustentar um pensamento de quem já tinha essa sala. Então é o que eu tô falando, por muito tempo eu entrei por aquela porta, tinha uma maca preta e uma cadeira. Eu entrava nessa sala e eu agradecia pela sala dos meus sonhos, o quanto eu amava a minha maca branca, o quanto a minha sala era incrível. Eu mudei a visão da Juliane que já nasceu vencedora, que a Juliane já é um sucesso. As coisas começaram a se materializar muito mais rápido. E hoje eu percebo que muitas vezes você não precisa ter um pensamento positivo, a sua vida no externo pode estar um caos, e mesmo assim você está manifestando. Por quê? Porque você está sustentando quem você é. Quem é a pessoa já de sucesso, que você tem aquela mentalidade no final. Eu estive nessa situação de entrar em modo de fato de sobrevivência, de ter 30 centavos para comer, de morar de favor. Aquela foi a minha realidade dentro da consciência que eu tinha para aquela Juliane. Quando eu mudei, as coisas começaram de fato a mudar. E onde eu estou querendo chegar aqui para vocês? Que às vezes, por mais que a gente faça esse trabalho de mudança de mentalidade, a gente precisa 16 e 16 aqui. 16 e 16. A gente precisa estar com orar e vigiar. É isso que eu quero falar. Orar e vigiar. Por que orar e vigiar, Ju? Porque por mais que eu tenha manifestado algumas coisas na minha vida, ainda tem alguns saltos na qual eu estou dando. Tinha uma parte meio que inconsciente minha, como se eu precisasse estudar mais, buscar mais. E quem busca é que não tem. Buscar mais um conhecimento e, consequentemente, isso me travava. Consequentemente, é como se, tipo, o que eu preciso fazer para que as coisas andem, ou para que as coisas fluam de acordo com a minha preferência. E aqui que mora o erro. Eu não preciso fazer, eu preciso só escolher já ser essa pessoa. Como assim, Ju? Muitas vezes a gente tenta manifestar, a gente tem que parar de tentar manifestar. A gente fica a todo momento tentando manifestar. O que eu preciso fazer? E o que eu preciso fazer entra no como. Só que quando nós escolhemos, quando a Ju de sucesso escolheu essa pessoa aqui que se veste dessa forma, que tem essa sala, que vive essa vida, eu entrava por essa porta e não era essa a realidade que eu via na matéria. Só que eu precisei sustentar essa visão. E quando eu falo para vocês, se Deus permitiu, Deus, o divino todo, permitiu você ver, desejar algo, é porque você já tem. Então, por mais que você ainda não toque, já é seu, porque tudo já está criado, tudo já está disponível. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Por esses tempos, eu tava passando por alguns processos, né? Na verdade, desde um processo de despertar espiritual que começou com o término de um relacionamento em 2019, e por muito tempo eu olhei para fora
como se lá fora, como se o outro fosse a busca, a resposta para minha felicidade, ou como se o outro fosse trazer algo na qual eu acredito, na qual me faltava aquela Juliana. Hoje, quando eu olho para mim, eu entendo que eu sou a causa e o efeito da minha felicidade. É como se o outro, ele só vem para agregar. O outro, ele só vem para expandir o que eu já possuo. E esses tempos atrás, eu estava passando por alguns processos, esse tempo atrás não, por esses dias mesmo. Eu estava passando por alguns processos em relação à questão de relacionamento, algumas questões na matéria na qual eu estou querendo criar e experienciar. E daí me veio essa questão de como se eu precisasse sempre, como se eu ainda não estivesse preparada. Vou trazer aqui, vou explicar. Por um tempo, eu sempre acreditei que eu precisava estudar mais, buscando mais curso, mais conhecimento, mais saber. Até em relação aos estudos de manifestação. É como se eu sempre precisasse buscar. E quem está buscando é porque ainda não tem. É porque ainda não é. E esses tempos atrás, eu me vi pensando, nossa, eu vou fazer mais um curso. Vou fazer mais um curso, vou fazer não sei o que lá. Daí eu começo não sei o que. Eu ainda não estava sendo. Eu ainda não estava sendo aquela pessoa. E daí me veio uma virada de chave. Opa, peraí. A Juliane de sucesso escolhe, não que eu precise, porque eu preciso de mais conhecimento. Escolhe fazer um curso porque vai agregar, porque você é a única escolha das suas clientes. Esse curso vai potencializar o que você já tem de bom. Com isso, essa mudança de mentalidade faz com que eu saia de uma posição que ainda não chegou lá, que ainda precisa de buscar mais, para alguém que já tem. E é exatamente isso, muitas vezes a gente fica preso no meio, tentando. A gente fica preso no meio, olhando o externo, ou o que eu preciso, ou o que eu não tenho, ou na falta, ou na carência, ou o que eu preciso fazer para influenciar o externo, para que eu seja a melhor escolha. Só que isso é uma identidade de escassez e de busca. Isso você ainda está numa identidade de que você não é, de que você não se tornou. E essa semana eu precisei fazer alguns trabalhos, principalmente em relação a marketing, finalizar uma questão de mentoria, algumas questões mais táticas mesmo. E em momento algum, se fosse a Ju de antes, a Ju de antigamente ia pensar assim, meu Deus do céu, não tem ninguém atendendo no estúdio, o dinheiro não está entrando, e daí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso logo. E não, a minha cabeça já está lá na frente. Tipo, o estúdio está expandindo tanto que neste momento demanda de mim estar fazendo essas estratégias para que todas as clientes desfrutem de um serviço cada vez mais de mais qualidade. Então, muitas vezes a gente pensa que está manifestando ou que eu preciso fazer. Eu até estava conversando com uma cliente, né? Ela, Ju, eu sempre acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa, ou como se eu precisasse buscar. E veio muito isso. E ontem até veio um vídeo que foi até uma resposta em relação
alguns questionamentos meus, só falava assim, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Então, muitas vezes eu não preciso saber como vai acontecer. Eu só preciso me silenciar no quem eu já sou, a vencedora. Eu devo ser o centro da minha realidade. Manifestar, criar, na verdade, quando a gente começa a entender sobre essa criação, é uma decisão e identidade. O todo experiencia através das pessoas. Todas as pessoas são deuses, Deus experienciando. E cada pessoa é um universo, a partir de uma perspectiva. Então, quando a gente começa a entender que o todo experiencia de todas as perspectivas, desde todas as perspectivas de escassez até todas as perspectivas de abundância, porque tudo é neutro, ele só quer experienciar. E aqui eu até trouxe, né? Estou com algumas coisas anotadas aqui. Muitas vezes a gente precisa entender que o conceito central é que a gente não manifesta nada, e sim você escolhe quem você é. A realidade não tem escolha a não ser ceder e reorganizar em torno da sua identidade. Você sendo essa escolha. Quando eu decidi ser essa pessoa aqui de sucesso, Juliane, que tem essa sala, que tem o melhor protocolo de tratamento de sobrancelhas, que vive a vida dos sonhos, que tem o relacionamento dos sonhos, que tem a vida abundante. Primeiro começou com uma imagem mental. Aquela Juliane precisou sustentar essa imagem. Aquela Juliane precisou entrar todos os dias nessa sala, ou até nos dias que não tinha atendimento, vez ou outra eu estava aqui e agradecia e visualizava isso lotado, e visualizava fazendo uma mentoria, visualizava eu vestida da forma que eu me visto. Só que precisou começar por uma decisão. Trazer para o agora. Não mais me conectar com quem eu fui. Porque por muito tempo eu acreditei que manifestar era pensar positivo. Não posso pensar negativo, anula, porque eu tenho que fazer ritual, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que escrever carta para o conselho kármico, porque eu tenho que fazer qualquer coisa. Na verdade, tudo isso são meios, se são a base, se são com os rituais que você consegue acreditar, tá tudo bem. Não existe certo ou errado. Mas, de fato, a manifestação é somente uma decisão e quem você está sendo. Questão de identidade, autoconceito. Eu posso te afirmar que quando você sustenta ser a pessoa que você para de se conectar com o externo, as coisas funcionam assim. Funcionam assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa para a gente parar de lutar com o mundo externo, para a gente parar de lutar com o que a gente está vendo e voltar-se para dentro. O todo ele veio experienciar através de você, ele veio experienciar através da sua perspectiva. E você tem a escolha de fazer de viver a abundância ou a carência. E por muito tempo, aquela Juliane experienciou muito a carência, que acreditava que o amor era a perda, que tudo era muito difícil. Precisou vivenciar muitos momentos de luta
para sobreviver mesmo, para sobreviver. Aquela Juliana experienciou 30 centavos no bolso, morou de favor, tinha dia que não tinha dinheiro para comer. Só que foi tudo aprendizado. Aquela Juliane precisou experienciar isso. Não quer dizer que aquela Juliane não exista mais. Só que eu não me conecto, eu não trago mais, porque eu escolho experienciar e vivenciar a minha melhor versão todos os dias. E todos os dias eu acordo falando pro todo, pro Deus, pro universo, que quer que você acredite, como iremos experienciar a abundância e a alegria hoje. E quando eu trago que eu já sou vencedora, que eu já experiencio essa vida dos meus sonhos no agora, é porque é a realidade. E o externo, ele só irá se reorganizar para que tudo flua a meu favor. Essa semana eu passei por alguns processos, vamos se dizer assim, energético, e não importa o que está acontecendo lá fora, o mais importante, não importa o que as pessoas falem ou façam para você. Porque por muito tempo aquela Juliana acreditou que o amor estava lá fora, que perdeu o amor da vida, que fracassou, experienciou todos os níveis, praticamente, não vou dizer todos os níveis porque dava para baixar mais, mas experienciou muita escassez, muita falta, muita carência. E aquela Juliane precisou experienciar aquilo para que eu tivesse a consciência que eu tenho hoje. E está tudo bem. E o que eu quero trazer para vocês? Porque muitas vezes a gente busca lá fora, só que a criação é o estado de ser. A criação é uma identidade na qual você sustenta, independente do que você está vendo no externo ou não. Eu entendi que eu já estou no... sempre que eu... Nossa, me veio essa música. Tem uma música da Ariana Grande, acho que alguma coisa assim. Eu quero, eu posso, eu tenho. Então, eu quero, se eu tenho algo na minha imagem mental, eu quero. Eu posso, porque eu já tenho. Então, qualquer coisa que hoje eu decida, eu já tenho tudo. Se tudo já está criado, eu já tenho. Gente, quando eu falo que tudo dá certo para mim, é porque é uma realidade. Gravei vídeo, fui treinar, tava voltando para o estúdio para ir para um compromisso. Aí eu deixei cair a chave, né? Tem alguns insights que enquanto eu tava treinando era para eu acrescentar no vídeo, então não se assuste com a mudança de roupa. Mas enquanto eu tava vindo pro estúdio, caiu a chave e tipo, tinha um cara no carro, ele simplesmente encostou e começou a gritar: moça, caiu a chave. E tipo, gente, a chave era uma chave pequena. Ele conseguiu meio que chamar minha atenção para que eu percebesse e pegasse a chave. Por isso que eu falo, tudo dá certo para mim, isso é uma realidade. E o externo, ele só reflete quem eu sou. E enquanto eu estava treinando, eu fiz uma parte do vídeo e daí começou a vir outros insights, tá? No vídeo, eu estava querendo falar: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. E orai e vigiai. O que eu estava querendo dizer com isso? Eu passei por um processo essa semana que às vezes a gente não percebe o quanto, em alguns aspectos, é muito fácil a gente voltar para o antigo eu, vamos se dizer assim. Por quê? Porque a Ju
já fazendo os movimentos em relação ao que eu quero manifestar, ao que eu quero experienciar nessa matéria, eu não estava percebendo um ponto onde eu estava me sabotando. E daí acabaram aparecendo clientes para me mostrar também, para confirmar. E o que acontece? Por mais que eu afirme e experiencie e vivencie essa Juliane no agora, eu tô querendo dar um outro salto. E daí teve um ponto essa semana que aconteceu o seguinte: eu estava querendo fazer um outro curso, e daí aquela Juliane do passado, a todo momento, queria fazer cursos como se não se sentisse autossuficiente, não precisasse sempre estar buscando. Ok, obrigada. Sempre estar buscando. Quando eu virei essa chave de tipo, opa, peraí, mas a Ju de sucesso já experiencia isso. Eu não preciso sempre buscar mais um conhecimento para daí fazer algum movimento, ou para daí sentir que ok, que eu já estou vivenciando esse sucesso. Quando eu entendi que na verdade o curso ele é só um meio de potencializar o que eu já sou, o que todas as pessoas veem a mim, porque eu já sou esse veículo de transformação, porque eu já no agora. Eu estava trazendo como se, tipo assim, vou fazer mais um curso, daí a partir desse curso, como se algo lá fora, como se eu ainda estivesse buscando. Vou trazer um outro exemplo. Muitas pessoas acreditam que, nossa, quando eu tiver um relacionamento, aí eu vou ser feliz. É como se eu estivesse buscando um curso para daí, aí eu fosse a Juliane de sucesso. Só que perceba as sabotagens. É como se a gente nunca tivesse pronto. Só que quando a gente já tem a imagem no final, já experienciando e vivenciando, independente do que ocorre no estúdio, cliente ou não, eu já estou vivenciando, eu já estou experienciando. É que nem quando eu entrava pela porta aqui, e mesmo o estúdio não ter a maca branca, não estar com a decoração, eu já visualizava e eu já agradecia. Então, eu passei por um processo essa semana, principalmente em relação a alguns saltos que eu estou querendo dar, em algumas coisas que eu estou querendo experienciar, em questão de relacionamento, em questão de experienciar algumas outras coisas na realidade. E a todo momento eu fico lembrando, eu fico trazendo como se fosse uma lembrança do passado. Ao invés de eu lembrar do meu passado, no qual eu experienciei em relação a outros relacionamentos, ou em relação à questão do estúdio, eu trago, até uma cliente trouxe uma história dela, e daí eu estava relembrando a história, eu me peguei falando assim, então, é essa a sua história, como se eu estivesse contando a história dela, é essa a minha história. A história dela é como se eu estivesse contando para alguém, ao mesmo tempo trazendo, tipo, então é essa a minha história, como se a história dela fosse a minha. Que eu achei tão lindo o que ela me trouxe. E daí eu fiquei assim, nossa, que incrível, né, experienciar isso. Então, foi assim que aconteceu, não é verdade? Foi assim que aconteceu, Juliane, não é verdade? Foi assim que aconteceu lá no passado. Então, a todo momento, eu tenho essas conversas internas, trazendo do passado, foi assim que aconteceu. A Juliane de sucesso, a Juliane lá atrás, que já experienciou receber XYZ, eu me lembro, não é verdade? Eu já experienciei isso, não é verdade? Isso aconteceu.
Isso aconteceu, não é verdade? De fato aconteceu. Então eu fico trazendo memórias de sucesso, coisas de sucesso, como se tivesse acontecido no passado, para cada vez mais eu não é reafirmar, mas cada vez mais eu trazer para agora, já sendo isso. É isso, gente. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisei trazer aqui. Independente do que está acontecendo na sua vida, no seu externo, sustenta. Sustenta no final, não sustenta você pensando no caminho, não. Ah, nossa, quando chegar lá, quando eu tiver X valor, não. É você já experienciando, é você já vivendo, é aquela pessoa de sucesso. Aquela pessoa de sucesso, como que ela age, como que ela fala, o que que ela faz, como é o dia a dia e traz para o agora. É isso. Acho que eu vou trazer mais vídeos explicando mais sobre isso, mas eu acho que é isso. Era o que era para ser nesse vídeo hoje. Deixa eu lá treinar.